E a todos que nos assistem, tanto no Brasil quanto fora, principalmente em Portugal, a minha família, os amigos, que todos possam receber na noite de hoje as bênçãos de Jesus. E hoje é uma noite muito especial porque nós recebemos um companheiro, um amigo de Minas, outro estado, não de Brasília. Mas vamos agora, nesse momento, falar dos trabalhos da nossa casa. À segunda-feira, nós temos o estudo das obras de André Luiz, às 20 horas. Estudamos, nesse momento, o livro Sexo e Destino. À terça-feira, temos o Bazar Meimei, que é aberto à noite, a meditação e passes no Anel de Luz e a nossa farmácia de fitoterapia, que atende gratuitamente. À quarta-feira, nós já reiniciamos os nossos trabalhos de cura. Então, as pessoas devem chegar às 7h15, fazerem a ficha e depois poderão passar na sala das macas. À quinta, temos a reunião de desobsessão. Sexta-feira, desenvolvimento mediúnico. E ao sábado, que é o dia de hoje, é um dia maravilhoso. Nós iniciamos amanhã com o café da Irmã Dulce, 8h30 da manhã. Depois temos a evangelização, a farmácia, meditação e passes pela manhã e o Bazar Meimei. À noite nós temos a nossa palestra pública. Todos são convidados a nos visitarem. E nesse momento, para dar início aos trabalhos da noite, nós convidamos o nosso irmão Acácio para fazer a nossa prece. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, Senhor de nossas vidas, Senhor de nossas almas, aos mentores de nossa casa, Jesus querido, Senhor de nossas vidas. Obrigado pela noite de hoje, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Permita, Jesus, a espiritualidade amiga entre nós, que possamos ter os nossos pensamentos harmonizados, os nossos corações acalentados, de maneiras que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Pedimos também, Mestre querido, muita luz, muito amparo e muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja. Gostaríamos de lembrar ainda dos nossos trabalhos assistenciais. Ao domingo, todos os domingos, 8 horas da manhã, nós, na Casa da Sopa Irmã Dulce, preparamos o almoço Marmitas do Amor, onde é distribuído na cidade. Uma vez por mês tem o grupo A Caravana de São Gabriel, onde leva cestas básicas e evangelho a cada um, com alegria e amor. E todas as semanas, às quintas-feiras, tem o grupo Irmã Dulce no hospital, que leva também o lanche para os acompanhantes, música e espiritualidade. Todos são convidados a participar e ajudar quem quiser. E agora, para o nosso comentário inicial, nós vamos convidar o nosso querido amigo, Dr. Ricardo. Boa noite a todos. Como de costume, nas nossas reuniões de sábado, nós fazemos uma introdução à palestra da noite, com alguma leitura de pequenos livros, né? Pequenas mensagens, né? Grandes livros, pelo contrário, grandes livros, pequenas mensagens. E o livro de hoje foi psicografado pelo nosso irmão Ariston Teles, intitulado Minuto com Jesus, autoria de Pastorino. Esse é um livro que ele traz uma mensagem evangélica, inicialmente, depois um comentário acerca da mensagem. E a mensagem é a seguinte: atenção, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes,
e simples como as pombas, do Evangelho de Mateus. O comentário agora. Jamais agrida seu semelhante, ainda que sob pretexto de legítima defesa. A animosidade está ligada ao primitivismo. Se você ingressou na doutrina de amor que o Cristo nos trouxe, deponha as armas da rebeldia e assuma postura de compreensão e tolerância. Não se nivele àqueles que permanecem distantes do Evangelho. É tempo de domar suas inclinações negativas. Lembre-se, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, mais de 2000 anos que nós recebemos aqui, né, nosso irmão maior, Jesus, governador desse planeta, e nós ainda estamos no meio de lobos, né? Essa imagem que é colocada aqui no Evangelho. Isso porque nós ainda estamos num planeta, né, que nós chamamos de provas e expiações. Caminhamos para uma melhora no sentido da evolução do planeta, da evolução dos espíritos que aqui vão reencarnar, com conversas com amigos, né? A gente escuta uma ironia. Ah, você é espírita, né? Você acredita em fantasma? Esse tipo de coisa, né? Ah, você vai lá pro centro espírita fazer magia agora, né? E a gente tem que ter muita sabedoria, muita calma, porque cada pessoa tem seu tempo. A gente deve atestar a doutrina do Cristo sem animosidade, com muita sabedoria. Por isso que é dito na mensagem, né? A prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Às vezes, se calar, né? O silêncio, ele fala muito mais profundamente a alma do que os gritos, né? A briga, a raiva. Então, que a gente possa ter um período agora no país, né? De um pouquinho mais de sabedoria, de tranquilidade, menos gritaria, né? Mais reflexão, mais respeito, independente do que aconteça. Acho que é isso que nós estamos precisando. Boa noite a todos, uma boa palestra. Muito obrigada. Pois é, essa noite nós temos a alegria de receber em nossa casa Vitor Hugo. Vitor Hugo nasceu há 23 anos atrás, no Carmo do Parnaíba, Minas Gerais. Atualmente ele vive em Uberlândia. Faz faculdade de letras e trabalha também. Desde os 16 anos que ele faz palestra espírita. Nasceu no lar espírita, pai e mãe espíritas. Claro que isso faz toda a diferença, mas também depende da boa vontade e ele certamente que já, né, foi espírita em outras vidas. Então, seja muito bem-vindo, estamos todos ansiosos pela sua palestra, que vai ser sobre Paulo. Ó, responsabilidade. Paulo. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nessa noite para a gente conversar um cadinho do nosso Evangelho. Peço de todo coração aos bons espíritos que guiem a minha alma, os meus sentimentos e pensamentos, para que com alegria, simplicidade e muito amor a gente consiga se sentir mais próximo do Mestre. Fico verdadeiramente agradecido pela intercessão do meu primo, pela concessão, voto de confiança da casa, nos permitir estar aqui hoje para a gente refletir, né? Gostamos, sobretudo, de enfocarmos temas que têm origem no Evangelho do Mestre. Tá dando para escutar direitinho? Perfeito. E hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre Paulo. Mas antes de conversarmos sobre Paulo, nós gostaríamos de buscar alguns fundamentos na doutrina espírita, ou melhor, ferramentas que nos permitam mergulhar no coração de Paulo
porque procuraremos vê-lo como um homem, né? Como um espírito em evolução. Procuraremos essas ferramentas na doutrina espírita para que o nosso mergulho, para que a nossa reflexão, ela esteja verdadeiramente, né, calcada em bases seguras e a gente consiga extrair o máximo. A gente vai falar do capítulo último da primeira parte do livro Paulo Estevam, né? Só para saber, todo mundo já leu a obra? Não? Então, tem pessoas que não leram. Então, isso é importante. Vamos procurar contextualizar melhor para ficar assim... Meu Deus, cai não. Para ficar melhor, né, para a compreensão geral. Mas antes, então, procuremos na doutrina espírita. Há uma lei, né, chamada Lei de Progresso. Essa lei, ela é custosa para danar, porque ela mexe com tudo, desde a matéria até o espírito. É uma lei, né, que Deus, na sua mais infinita sabedoria, propôs, mas a gente poderia dizer que ela é um grande desafio para nós, porque eu não sei vocês, o nosso desejo de comodidade, ele é muito grande. E a lei para desassossegar as pessoas é a lei de progresso. Porque na hora que a gente começa a falar assim, opa, beleza, de repente surge sempre aquelas experiências na nossa vida que a gente pensa assim, ô pai, né? Tinha que mandar logo agora, não dá nem para respirar um segundo. Porque a gente, às vezes, mal se recupera de uma situação e, de repente, já vem outro desafio, e outro desafio, e outro desafio. E a gente fica pensando, poxa, eu só queria um segundo de tranquilidade. Será que talvez a lei de progresso ela seja uma grande inimiga da nossa tranquilidade? Ou talvez poderíamos dizer, é a maneira com qual a enxergamos que quase sempre nos leva a ter um conflito. É natural, e Allan Kardec vai estudar, o instinto de conservação. O instinto de conservação que parte da lei de conservação. Uma lei que para mim é extraordinária. Em A Gênese, por exemplo, tanto quanto no Livro dos Espíritos, nós temos muita coisa para a gente pensar. Existe uma lei, né, que rege a nossa vida. Essa lei, chamada lei de conservação, ela rege a nossa vida através de um instinto. O que esse instinto de conservação pede de nós? Cuidado com o nosso bem-estar, com a nossa sobrevivência, com a nossa vida. É natural buscarmos o melhor. É natural ensejarmos, né, paz e tranquilidade. Só que é justo que nós reflitamos uma coisa. Os espíritos nos trazem uma perspectiva interessante. A gente tem esse instinto que nos lembra da necessidade de cuidar da vida. Nós temos esse instinto que, no princípio, ele vem nos ajudar a manter a nossa própria vida. Porque imaginemos o homem das cavernas. O espírito no princípio da individualização. O tanto que seria complicado para ele não ter um mecanismo que o orientasse em relação às suas necessidades, visto que a consciência ainda era embrionária. Os instintos, no que propõem os espíritos, são ferramentas que vêm nos ajudar, né, até certo ponto, que não acabam, mas que vão se enfraquecendo à medida que a razão e a consciência vão surgindo. Então a gente começa a desenvolver a razão e a nossa forma de lidar com essas forças da alma começa a mudar. E diante dessa lei de conservação, encarnados na Terra ainda sobre o predomínio da matéria, a gente começa a se ajustar, procurando pontos de estabilidade. É muito natural. Estabilidade financeira, emocional, familiar, todos os pontos nós queremos
estabilidade. Só que a lei do progresso, muitas vezes, chega de improviso na nossa caminhada. Por quê? Às vezes, no clima que a gente considerava perfeito, de repente surge alguma coisa. E a gente é como que constrangido a reavaliar, por exemplo, essa estabilidade pretendida. Em muitos momentos, né, há uma resistência nossa. Porque quando a lei vem, é como se balançasse as estruturas da nossa alma. E como nós somos espíritos que estamos criando raízes no período evolutivo, a gente se sente abalado interiormente pelas coisas que nos acontecem. Só que não simplesmente abalados, muitas vezes a gente fica resistente. É como aquela criança com medo, insegura, que não quer soltar. Ou quando está aprendendo a andar, tem medo de dar o próximo passo, a instabilidade, a insegurança. Ficar quietinho é melhor. A lei de progresso, se poderíamos defini-la, na verdade é Deus, né, chamando os filhos. É o Pai chamando os filhos, num processo interessante. É como se a gente estivesse distante, Deus estivesse aqui, né, totalmente metafórico, pelo amor de Deus, né? Deus não é uma pessoa, mas só uma metáfora. Deus estivesse ali, ele estivesse aqui, a gente estivesse ali, ele estivesse chamando. Vem! E é como se a gente fosse criança. E vir ao encontro do Pai, né, é um percurso às vezes longo, de encontro conosco mesmo, e que a gente vai evoluindo e aprendendo, mas que a gente vai sentindo esses passos, né, que a vida vai nos chamando a dar. Esses passos que a vida vai nos convidando a dar. A lei de progresso estabelece uma outra coisa, a noção de ciclos. A noção de ciclos. Como assim? Observemos a natureza. Quando a gente olha a natureza, a gente vai conseguir perceber os ciclos, as estações, as épocas que estão pré-definidas nesses códigos naturais que vão como que delimitando determinadas circunstâncias. E dentro dessas circunstâncias, a gente vai observando características comuns. Então, no inverno, por exemplo, né, a natureza sofre alguns abalos, começados, por exemplo, no outono. Mas já no verão, caminhando para a primavera, as coisas são diferentes. Há um processo. A lei de progresso, como Deus a estabeleceu, ela como que nos convida a pensar sobre esses ciclos, como se fossem degraus. A gente caminha, né? A gente levanta o pezinho, se estabelece num degrau, e aí levanta de novo, vai para outro, e assim a gente vai subindo. Não é um degrau só, são degraus que vão nos permitindo chegar no objetivo, mas não, né, de uma vez ou de forma abrupta, mas passando por processos. Então, vamos dizer, a nossa vida acontece em ciclos que às vezes a gente não percebe, mas que estão como que delimitados pelos espíritos que nos guiam. São orientados pelas inteligências generosas que nos governam a vida. E esses ciclos, eles têm o seu início, o seu ponto máximo e o seu desfecho. E nesse desfecho tem um período de transição para começar um outro ciclo. Então, é a noção cíclica que a natureza vai nos ajudando a perceber desse trabalho divino, visto que a natureza, no dizer de Emmanuel, é esse palco bendito onde Deus se manifesta tão enormemente, visto que a natureza é regida pelo determinismo. Existem esses ciclos. Nós somos como que abalados, mas nunca totalmente. A gente é levado a subir mais um degrau. A gente se estabiliza e aí vem mais um degrau. A gente se estabiliza, vem mais um degrau.
O problema é que o nosso desejo normalmente é de falar, poxa, tá bom, esse degrau tá ótimo. E a vida vem falando assim, olha, não é bem assim, vamos ter que revisar isso. Mas por que fazer essa introdução quando o assunto é falar de Paulo? E sobretudo do encontro dele com Jesus. A história, do livro é extensa, mas o momento que nós vamos retratar, ele é simples. Ele é simples. Qual? O momento que Saulo está se deslocando em direção a Damasco. Ele está indo de quê? De camelo, junto com alguns amiguinhos do coração. E aí, ele está indo, ele tinha um plano. Qual o plano? Matar um homem, perseguir um homem. Quem era esse homem? Danado do Ananias. Danado do Ananias, que era alguém que estava fazendo muito sucesso na divulgação do evangelho naquela época e que, na verdade, era o homem que ensinou a sua esposa, ex-esposa ou falecida esposa, a aprender, a estudar, a buscar o mestre. Então, Saulo, ele é quem? Ele é alguém que está num alto posto, político, social, econômico daquela sociedade, vamos dizer assim, ele está nas posições mais badaladas da sociedade judaica, de uma inteligência extraordinária e está numa missão. Qual que é? Perseguir o cristianismo. Porque ele não tolerava de jeito nenhum o nome de Jesus. De jeito nenhum. Então, o período que a gente vai conversar é esse período do deslocamento de Saulo até a entrada, as portas de Damasco, em que ele tinha um plano, ele tinha um projeto e ele tinha, então já como que tudo preparado para as coisas acontecerem. Mas a gente sabe, não deu muito certo. Não deu muito certo. Só que quando a gente olha para a história de Saulo, sem nos atentarmos à lei de progresso, a gente pensa nos estalares de dedos que ocorreram e que nos impossibilitam de perceber o real trabalho do Cristo no coração dele, como também no nosso coração. Porque o que Jesus fez na intimidade de Saulo é o que a vida tem feito conosco diariamente. É preciso a gente mapear algumas coisas, porque a história de Saulo, ela está preenchida de simbolismos. E um dos simbolismos do Novo Testamento, para quem gosta do Evangelho de João, por exemplo, é o simbolismo do dia e da noite. O João vai definir, em meio às passagens de Jesus, ele vai deixando umas marquinhas para a gente pegar o evangelho dele e estudar de uma forma muito profunda, para além do véu da letra, mas procurando resgatar a essência. E se a gente observar, ele diz que o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. A gente poderia olhar para Paulo e falar assim, legal, bacana, para João e falar, bacana, mas qual o objetivo disso? Só que tratar de luz, de dia e de noite no Evangelho não é meramente ocasional. A alma no percurso evolutivo passa por noites e manhãs, como resgata o texto de Gênesis ao falar dos 6 dias da criação. A gente tem um período de aprendizado. Os dias são cíclicos. Se existe a claridade da manhã e tarde, existe também a escuridão da noite e madrugada. Em cada um desses períodos, nós temos lições importantes. Nós temos ensinamentos importantes que vêm dialogar com as nossas almas. Porque apesar da sucessão dos dias, em muitos momentos parece que a gente não sai da noite. Porque a nossa situação interior é como se a vida estivesse um tanto que sombria e escura.
porque falta-nos alguma coisa que nos levante, que nos erga a alma para percebermos a claridade. E o nosso espírito como que se abate em determinados sentimentos, como os de angústia, de ansiedade, que como que não se calam dentro de nós. A perspectiva de dia e de noite é também uma realidade interior que a gente precisa observar. Mas por que que na vida de Paulo, de Saulo, ela é tão importante? Segundo narra Emmanuel, o encontro que ele vai ter com o Cristo, as portas a caminho de Damasco, vai ser como que por volta de meio-dia. Legal. Bacana. Qual o significado? Emmanuel só narrou ali, né, para mostrar como que estava o ambiente. Emmanuel, ele está verdadeiramente nutrido dos altos simbolismos. Ler Paulo e Estevão não deve ser simplesmente uma leitura de uma história. Há ali lições como que enterradas, que o nosso senso, né, o nosso instinto de curiosidade deve procurar, com vistas ao conhecimento superior, porque a gente vai aprendendo muita coisa. A divisão dos capítulos, Emmanuel é artesão da palavra. Ele não ia ficar contando historinhas simplesmente. O intuito era alimentar corações. Quando a gente vai observar, no Evangelho há como que dois períodos do dia muito importantes: meio-dia e meia-noite. Meio-dia e meia-noite. São dois períodos muito interessantes. Meio-dia é o ápice da claridade. Meia-noite é o ápice da escuridão. Então é como se a gente imaginasse, começa, vamos dizer, né, a depender da região, 6 horas começa a raiar o dia. Abençoado seja 6 horas da manhã, para quem acorda. A gente começa a perceber, né, o trânsito entre sombras e luz. Às 6 horas começa um crescente. A luz, né, vai se intensificando. De tal modo que no meio-dia a gente tem dos instantes assim que o sol está mais intenso. E depois há um caminho para diminuir. Até às 6 horas da tarde, por exemplo, que é onde já a escuridão, né, já começa a como que preencher, né, o céu humano. Dessas 6 horas até meia-noite tem um crescente. O ápice da escuridão, o momento mais escuro. Da meia-noite até às 6 horas é decrescendo. Então, observemos esses dois momentos interessantes que marcam ápices. O encontro de Jesus com Saulo. Ele ocorreu na hora mais clara do dia. Foi por acaso? Não é simplesmente um fato material, é uma realidade espiritual. Como assim? O capítulo 10 da primeira parte de Paulo e Estevão, ele começa narrando o quê? Uma visita de Paulo à família que cuidou da sua esposa, falecida noiva, né? Não chegou a casar, coitada. Da sua falecida noiva, enquanto, né, ela estava estava num momento difícil. Como estava a alma dele? Muito triste. Saulo estava muito triste. A alma dele estava dilacerada. A dor, ela muitas vezes
demarca determinados períodos e ciclos na nossa vida. Em muitos momentos ela é o ápice, em outros instantes é o período de transição. Que a gente é como que tirado das nossas bases. A dor é um momento de reconfiguração da alma. Do espírito orgulhoso, a dor é o que talha um novo entendimento, como que sinalizando um ciclo para se iniciar o outro. Mas aqui é preciso considerarmos, né, que essas dores que nos assaltam, tanto por motivos externos, como também por motivos internos, elas como que nos ajudam a reconfigurar a rota. Nos ajudam a reconfigurar os nossos destinos. É um dos momentos mais desafiadores, mas às vezes é os que abrem os melhores instantes que a gente pode viver. É dificílimo lidar com o momento que a irmã Dor, no dizer de Francisco, nos abraça a alma. Porque às vezes a gente fica sem jeito de tudo e a gente perde as nossas referências. É um momento que a gente já não sabe mais o caminho. É um momento que às vezes a única coisa que a gente faz é esvaziar a alma de todas as certezas que a gente até então carregava. Porque a dor, em muitos momentos, ela como que nos ajuda a esvaziar o espírito, através das lágrimas que de tal maneira representam esse momento que o nosso coração, ele começa a esgotar. Esse peso que às vezes a gente carregava. Bem-aventurados os que choram. Anota Emmanuel quando conta do encontro de Lívia com Jesus nas bem-aventuranças. As lágrimas que por vezes banham-nos os olhos são como que os instantes de profundo esvaziamento do nosso coração. E é necessário esvaziar para que o Mestre possa preencher. É necessário em muitos momentos, porque as lágrimas é a gente deixando ir, soltando como que o peso, cedendo a nossa resistência diante da vida e diante da caminhada. Saulo estava de espírito profundamente dolorido. Só que eu não podia contar isso para ninguém. Por quê? Ele estava nas melhores posições que alguém poderia almejar. Ele estava assim, né, num crescente enorme para aquilo que uma criatura pudesse almejar. Mas semelhante ao que acontece com Simão Pedro. No seu convite, o que acontece com o Simão? Simão está num momento péssimo da vida. Simão, né, diante das dificuldades financeiras que ele estava passando, num determinado dia, sem conseguir pescar nada e com a necessidade de levar algo para casa, porque para um pescador, sem peixe, não tem vida. Ainda mais quando tem uma família dependendo de você. Ele estava num profundo momento de pesar. Estava difícil demais.
E Jesus chega no momento que ele mais precisava. Só que ele estava com a alma um tanto que machucada pelos dissabores e pelas frustrações do caminho. Então ele já estava lavando as redinhas para voltar para casa. Talvez não com as melhores notícias, mas com as piores. Com as piores. E pensa quando a família depende de você. Você não ter as melhores notícias. Você coloca em jogo o seu próprio valor. E aí ele estava lavando as redinhas quando Jesus convida ele para lançar de novo as redes sobre o mar. E o Simão Pedro faz o quê? Ele conhecia Jesus ainda? Não tinha tanta proximidade. Talvez um comentário aqui ou ali, mas ele estava descrente. Ele estava descrente. Então, ele não queria desfazer ali do que Jesus tinha posto. Lançar de novo as redes. Já tinha acabado, né? Tipo um autônomo fechado a banquinha, né? O comércio fala, não tá bom, vou para casa. Tá complicado. Jesus pede para ele. Ele fala assim, olha, sobre a tua palavra eu lançarei. Não porque ele confiasse, mas como a depositar a responsabilidade em Jesus. Se der errado, a culpa é sua, não é minha, porque eu já lavei minhas redinhas, eu já estou pronto para voltar para casa. Então, Simão Pedro vai para o alto mar. Vai lá, né? E lança a rede. Despreocupado. Por quê? Na experiência dele ia dar errado. Mas ele queria mostrar para o Cristo que o Cristo estava errado. De repente, ele tenta puxar a redinha. Ele tem uma surpresa. A rede estoura de tanto peixe que ele encontra. O que representava aquele momento? Jesus, né, nos seus atos de empreendedorismo, salvando o pequeno comerciante, o MEI, né, o microempreendedor individual, naquela circunstância. Porque era desesperador. Quando você depende de você e de você. Então, pega muito peixe. Só que a história não termina aí. A gente fala, nossa, a pesca milagrosa foi boa, né? Só que Jesus, né, ele volta para a margem, aquele monte de peixe. E o que Jesus fala? Vem Simão, vem que eu te farei pescador de homens. Jesus estava apresentando para ele, né, vamos dizer assim, o tanto de peixe que tinha pescado, imagina o tanto de dinheiro que ia dar. Eles deviam, os romanos tinham que pagar os impostos, aquilo ali ia ser absurdo. Ia fazer sucesso. Mas diante do montante maior material, Jesus lança o convite. Vem que eu te farei um pescador de homens. Até agora você pescava peixes. O meu propósito é maior. Então, naquela hora, o que Simão Pedro faz? Ele deixa os peixes e vai seguir o Cristo. Ele tinha, vamos dizer assim, o melhor materialmente. Aquele momento era o ápice. E Jesus convida ele para ser pescador. Conforme o texto diz, Simão Pedro, como que abandona a pesca milagrosa. Porque o maior milagre não foi a quantidade de peixes coletados, mas foi aquele coração que soubera então
diante das redes do amor do Mestre, ser verdadeiramente acolhido. Aquele representava a pesca do Simão Pedro. Essa é a pesca milagrosa. Porque os peixinhos, a matéria, para o Cristo não representava nada. Mas aquele coração, que a partir daquele momento começaria um novo ciclo. Um novo ciclo. Então, Saulo estava no melhor momento da vida, como um homem do mundo. Era o momento mais extraordinário para ele. Melhor de tudo. Né? Independente, de uma oratória assim extraordinária. Mas o encontro com Jesus significava para ele outro momento. Ele vinha triste. Mas essa tristeza não era simplesmente pelas perdas materiais. No caso, a morte da Abigail, a sua falecida noiva. A alma dele estava transtornada por causa dos cristãos. E conforme Emmanuel vai narrando, Saulo se via inquieto, porque aonde ele ia tinha cristão. E o que mais perturbava ele, os cristãos tinham uma paz que ele buscara desde jovem. E era o que mais incomodava ele. Ele estava nos melhores cargos, nas melhores posições, e nada disso estava como que satisfazendo o seu coração. Saulo havia sido chamado desde a presença de Estevão a iniciar um novo ciclo. Mas ele foi resistindo, e o espírito que vai se endurecendo, ele vai como que criando uma situação interior, muitas vezes complicada. Porque por fora está tudo certo, todo mundo estava aplaudindo ele. Antes dele ir para a missão, os amigos, estava todo mundo feliz, mas ninguém compreendia o quanto ele estava se sentindo abandonado. Ninguém compreendia o coração dele. A alma estava como que preenchida de um certo vazio. Há um trabalho que Jesus faz, que esse é de tirar o chapéu. Ele nos põe para refletir. Em muitos momentos, quando a gente está passando por horas graves, a gente volta-se para o nosso mundo interior. É como se a gente tivesse um pouco desconectado de lá de fora, e o nosso mundo interno nos chamasse a atenção, para a gente ficar um pouco mais dentro e menos fora. São momentos de transição que a vida vai falando, volta, vamos conversar. Saulo, apesar de estar avançando externamente nas suas conquistas, interiormente, ele se via preso às profundas reflexões. Refletir. E por que refletir, né, se trata de um trabalho incrível do Cristo? A evolução, a lei de progresso, não nos chama para caminhar inconscientes. O Cristo ergue os espíritos para que caminhem de pé,
para que tenham condições reais de perceber a vida e a caminhada. No dizer dos espíritos, quando vão falar sobre desenvolvimento moral e intelectual. O desenvolvimento intelectual vem primeiro. Por quê? Do que o moral. Mas não seria o contrário? A gente não tem que evoluir o coração e depois? É porque só uma mentalidade renovada consegue dirigir a vida de uma outra forma. A reflexão vem primeiro, para que o nosso coração tenha condições de meditar, de perceber a reorientação das nossas rotas. Porque Deus não violenta consciências, trabalha amorosamente, chamando-nos. E muitas vezes esse chamado, ele vem por sentimentos que são despertados na nossa alma e que a gente às vezes não sabe lidar com eles e que nos dá uma insegurança. E a gente às vezes vai perdendo as nossas bases. O coração de Saulo estava sendo como que conclamado a pensar, pensar, pensar. Porque refletir é muitas vezes rever as próprias certezas que nos mantinham em determinado caminho, com determinada postura. Repensar, refletir, é muitas vezes a gente sair do lugar e já não mais estar. E sem perceber, a gente está como que sendo conduzido. A primeira parte, ela é como se fosse o ápice, a hora mais clara. Então poderíamos imaginar, a partir disso, o início da obra, das 6 da manhã ao meio-dia, primeira parte. Segunda parte, do meio-dia, ou melhor, poderíamos imaginar da meia-noite ao meio-dia. E depois do meio-dia à meia-noite. Uma possível leitura. Mas enfim, foquemos no encontro. O que verdadeiramente Jesus fez com Saulo? Não apareceu do nada, mas foi buscando interiormente, através de pessoas que mexeram com o seu coração, através de sentimentos que ele não soube lidar, através de uma necessidade que ele começara a reconhecer. Emmanuel vai dizer, e é muito bonito isso, ao sondar o coração de Saulo, ele diz, na verdade, Saulo estava sem paz. Estava sem paz. Ele nunca tinha encontrado com Jesus e perseguia Jesus assim, num toadão que, meu Deus. Então, de repente, em meio às próprias reflexões, porque o coração dele estava balançado. A reflexão tira a nossa estabilidade, é a lei do progresso falando que caminha. Refletir vai mobilizando a nossa alma a novos horizontes. De tal modo que na lição Bons Espíritas está, o Espiritismo compreendido, mas sobretudo bem sentido, pode nos levar a uma nova moral. Não, a uma moral, a moral do Cristo. Não uma nova moral. Quando a gente vai compreendendo, nossa alma vai sensibilizando. E o nosso espírito como que vai sendo redirecionado por mãos carinhosas que vão norteando-nos a marcha.
ele não conhecia Jesus e estava combatendo ele. Saulo ocupava a posição de um ignorante, que não sabe. Então, quando Jesus aparece, diante da claridade exuberante que ele aparece, o que acontece? Ele fica cego. E é um cego que começou a ver, porque naquele momento representava para ele um instante extraordinário, que veio sendo galgado. Aquele era um clímax de um processo que vinha acontecendo. Porque Deus, ele vai devagarzinho. Ele não age com afobação. Vai devagarzinho. A questão é acompanhar. Passo a passo. A gente cansa, às vezes fica difícil, e o próprio Paulo depois vai falar mais para frente. Tornai a levantar as vossas mãos cansadas, e os vossos joelhos como que desconjuntados, ou seja, levanta-te de novo. Né? Chegou no seu limite? Calma. Respira, levanta. Porque tem uma luta que nos convida a marchar sempre. Caminhando para o nosso final, né? Se eu bem enxergo, faltam alguns minutos, certo? Não, mas aí, Saulo já caiu do camelo, né? Não, vai cair agora. Saulo cairá então. Os spoilers nos direcionaram. Saulo cai do camelo. Não do cavalo, como normalmente a gente ouve falar. É um camelinho, né? Bonitinho até. E o curioso é porque quando ele cai, ele perde as referências inteirinhas. O que é ficar cego? Você perder referência. Porque a visão nos dá uma referência que a gente se alicerça, a gente se estabiliza. Quando a gente não enxerga, a gente perde a estabilidade. Qual a primeira coisa que ele pergunta? Quem que é? Mas por que ele pergunta quem que é? Para a gente está claro que é Jesus. Mas para ele não. Jesus começa dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, mas o Saulo pensou, não estou perseguindo ninguém, né? Nem o espírito, nem nada. Como assim, perseguição? Não estou perseguindo ninguém. Estou tranquilo. Ele perguntou, quem que é? Né? Na verdade, ele falou, quem és tu, Senhor? Então ele reconhece que está falando com alguém, sim, de uma hierarquiazinha boa, né? Porque para você tratar de Senhor e você estar no alto posto, você tem que ter um sentimento de veneração. Qual foi o primeiro impacto? Estou falando com autoridade. Mas eu não estou perseguindo nenhuma autoridade. Então Jesus o que faz? Se identificar, para conversar uma conversa. Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Uai, mas peraí. Qual que era no coração de Saulo? Por que ele odiava tanto Jesus? Ele, na verdade, não conhecia, mas eles falavam que ele tinha ressuscitado. Para ele isso era improvável. O Sinédrio tinha condenado e tudo, morreu, acabou. A ressurreição de Jesus para ele era algo inconcebível. Então qual que é a primeira coisa que ele, ao ouvir, vai se dar conta? O Cristo está vivo. Ele não morreu. Está aqui. Eu estou errado.
Eu estou errado. E ele sente um profundo remorso. Um profundo remorso na alma. Por quê? Todo mundo estava certo. Eu estava errado. A minha falecida noiva estava certa. O Estevão estava certo. Ele fez um monte de bobagem e ele estava errado. Aquele era um momento de virada, porque reconhecer os erros, arrepender-se, no dizer de Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, é o início do processo, o início de um novo ciclo que a vida nos convida. Encontrarmos-nos com a humildade, porque a reflexão nos leva a perceber nosso tamanho e, ao mesmo tempo, a extensão das nossas necessidades. Diante daquele momento, Saulo não tinha nenhuma palavra. Jesus diz para ele assim: não recalcitres contra o aguilhão. Eu traduziria isso de um outro jeito. Deixa de ser teimoso. Menino rebelde. Deixa de ser teimoso. O pedido de Jesus era: deixa eu te ajudar. Deixa eu te conduzir. Não fica resistindo desse jeito. E o que Emmanuel narra? Ele se sentiu tão amado. O carinho e a ternura do Mestre. O amor que o Cristo buscava foi verdadeiramente suficiente para preencher os escaninhos do seu coração e reavivar nele uma vida, despertar nele coisas que tinham morrido há muito tempo e auxiliá-lo a encontrar o caminho de uma paz que ele jamais havia conhecido. O amor que Jesus depositara na sua alma naquele encontro se tornara como se fosse um remédio, fazendo com que Saulo perguntasse: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, olha, eu entendi. Eu estava conduzindo. A partir de agora, Senhor, eu sou servo. Eu sou servo. Pode conduzir. Eu não sei mais para onde ir. O que eu faço agora? Porque os meus planos se encerraram aqui. Daqui para frente, credo, é um novo destino. E como Jesus tem meios extraordinários de conduzir o coração humano, Jesus pede a ele: olha, vai e entra na cidade. Paulo continuaria no caminho, mas agora conduzido pelo Mestre. Esse é o grande trabalho que muitas vezes a vida faz na nossa alma. Nos chamar para início de novos períodos. É complicado. Porque em muitos momentos o novo, ou caminhar para o desconhecido, para aquilo que a gente não tem domínio, é verdadeiramente difícil. Mas aprender a confiar e a entregar, caminhando com o Mestre, é o convite que Saulo faz aos nossos corações diante da vida. Obrigado pela paciência e pela misericórdia em nos ouvir. Deus nos abençoe.
Muito envolvente, né? Paulo. Deixa eu mostrar o livro para quem não leu. Posso? Paulo e Estevão. É belíssimo, é belíssimo. Saulo se transforma depois em Paulo. É bom, é um convite a todos, né, para lerem o livro. Nós agradecemos, viu? Nos envolveu aqui muito, foi maravilhoso, né? A espiritualidade amiga, um ambiente maravilhoso aqui, que essa paz possa chegar também ao lar de cada um. E nós convidamos agora todos os médiuns para virem ajudar no passe e o Van para fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Jesus o dia maravilhoso que nós tivemos, a presença do nosso irmão Vitor Hugo, que ele seja ricamente abençoado, protegido e amparado, e que leve essa palavra do Evangelho, como ele fez tão bem na noite de hoje, a outros lugares, aos outros centros. Obrigada, viu, Vitor Hugo? Seja sempre bem-vindo assim que vier em Brasília. Então vamos continuar com nossos pensamentos e nossos corações elevados aos céus e agradecer a Deus por esta noite de paz, de alegria, de aprendizado. Que possamos, Senhor, nos decidir a dar passos, a subir os degraus do nosso crescimento espiritual, através das mensagens que ouvimos, como esta de hoje à noite. Que a tua luz possa continuar a iluminar o nosso caminho, trazendo-nos alegria, paz, saúde. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos retornar em paz aos nossos lares. Que todos estejam com Jesus hoje e sempre. Que assim seja. E assim despedimos-nos de todos, uma boa noite, uma boa semana e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.